Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre os arcontes, o despertar. Tem muita gente que tem dúvidas sobre o que é os arcontes. Seriam eles os deuses antigos? Seriam egrégoras? O que são os arcontes? Você quer saber mais? Fica comigo que é logo depois da vinheta. Se a nossa realidade é uma realidade baseada em um conjunto de ideias que nos prendem à massa de conformismo, é natural que haja também uma inteligência por trás dessa criação de monopolização do pensamento humano. Mas quem criou essa falsa realidade? Existe uma força não humana que manipula os nossos assuntos humanos? Seriam aliens? Seriam arquidemônios? Ou talvez uma forma de consciência expressa que toma forma, vez ou outra, naquilo que chamamos de arquidemônios? Bom, até 1920, a ciência acreditava na existência de uma só galáxia, a Via Láctea. Ultimamente, a ciência acredita que exista 2 trilhões de galáxias. Veja, 2 trilhões. Em outras palavras, é óbvio que nós não estamos sós. Muitas sociedades antigas descrevem esse fenômeno, essas visitas de entidades não humanas. E descrevem também esses seres que manipularam a sociedade humana desde o princípio. Quando a gente observa essas sociedades antigas, de como eles transmitem esse conhecimento, também é descrito sobre essas forças, mencionando seres que vieram das estrelas, iluminados, mas também descrevem outras forças, como djinns, gênios, demônios, e há uma particular descrição dos arcontes, descrita pelos gnósticos, por exemplo, nos dão diferentes formas de expressão dessa força não humana que atua na Terra desde os tempos mais antigos com diferentes nomes. Os gnósticos eram um grupo com um sistema de crença, uma particular forma de enxergar o mundo. Eles se assentavam em algum lugar e começavam a passar as suas ideias. E a Igreja Católica, por sua vez, mandava os seus homens para acabar com tudo. Por exemplo, os cátaros no sul da França, que se expressavam com ideias gnósticas, foram totalmente destruídos pela Igreja. Outra expressão do gnosticismo foi a grande biblioteca de Alexandria, que continha um conteúdo estimado em mais de 500 mil de pergaminhos. Esses pergaminhos continham um conteúdo variado do conhecimento humano, científico, histórico e cultural. E há várias histórias que podem ser realidade sobre o que teria acontecido. Em primeiro lugar, uma delas conta que Júlio César, ao passar por Alexandria, enquanto perseguia o seu rival Pompeu, membro do triunvirato integrado por César e Crasso, conseguiu a cabeça do inimigo e o amor de Cleópatra, irmã de Ptolomeu XII. Além disso, envolvido pela paixão, ele toma o trono por meio da força e entrega-o à rainha, aniquilando todos os tutores do antigo rei, com exceção de um, que foge das garras de César. No entanto, ele estava determinado a não deixar sobreviventes. Portanto, manda incendiar todos os navios, incluindo os seus, para que ele não pudesse escapar pelo mar. Sendo assim, o fogo teria se ampliado e atingindo uma fração da biblioteca. Há outras versões que possuem determinadas provas que podem ser comprovadas. Primeiramente, temos a invasão muçulmana, e de acordo com essa hipótese, a biblioteca de Alexandria teria caído por causa do califa Omar, quando o seu exército invadiu a cidade em 640 d.C. No entanto, existem também registros que a biblioteca já estava sucumbindo antes mesmo disso por conta de falta de investimentos. Outros arriscam afirmar que ela teria sido atacada diretamente pela Igreja Católica. Todas as versões têm registros, então isso acaba dificultando a descoberta da verdade por trás desse mistério. E antes de mais nada, é importante enfatizar que é impossível mensurar o tamanho dessa perda que esse incêndio causou. No entanto, acredita-se que entre 500 a 700 mil rolos de papiro fizeram parte do acervo da Biblioteca de Alexandria. Então, para isso, cerca de 100 funcionários trabalhavam no local. Todavia,
havia alguns fragmentos que foram recuperados. E assim sendo, dá para ter uma noção da quantidade de conhecimento que infelizmente foi privado às gerações seguintes, inclusive a nossa. Por exemplo, existem resquícios de que Aristarco de Samos havia escrito durante o século III a.C. que a Terra orbitava em volta do Sol, assim como outros planetas, olhe só. E, no entanto, levou de cerca de 2000 anos para que Nicolau Copérnico redescobrisse o heliocentrismo, colocando a sua ideia no mundo em 1530. Outro exemplo é a pesquisa de Heron, de Alexandria, que criou um primeiro modelo de motor a vapor em cerca de 2000 anos antes de James Watt. Além do grande acervo de livros com conhecimento de todo mundo, existiam em seus centros de pesquisa nomes muito importantes para as diversas áreas do conhecimento. Mas além disso, havia um lugar chamado Nag Hammadi, que ficava no Vale do Nilo, onde se encontrou num vaso de barro selado um tesouro gnóstico em aproximadamente 400 anos depois de Cristo, mesma época mais ou menos da destruição da Biblioteca de Alexandria. E esses escritos falam coisas extraordinárias, sendo que descrevem um fenômeno principal, que é o tema do nosso vídeo, denominado arcontes. Arconte é uma palavra grega que significa governante. E segundo esses escritos, esses seres não humanos, chamados de arcontes, teriam criado uma falsa realidade para escravizar a raça humana. Enquanto você estuda a linguagem para entender esses escritos, logo você verifica que isso se aplica também ao mundo moderno. E segundo os textos gnósticos, os arcontes originalmente eram uma forma de consciência inteligente que só depois de um tempo se manifestariam como híbridos de seres humanos com répteis, ou seja, os reptilianos. Também foram descritos nesse manuscrito como seres de cor cinza, de estatura pequena, cabeças grandes e olhos oblíquos de cor negra, os greys. Nesta joia encontrada numa antiga tumba suméria, podemos ver que se parece com os faraós egípcios de crânio alongado, como os encontrados em Paraca. Uma teoria interessante é que um ser extraterrestre e uma possível nave espacial estão no topo para representar o domínio alienígena ou uma liderança sobre os egípcios durante os tempos antigos. Os xamãs, por sua vez, na África do Sul, falam de algumas criaturas intituladas Filhos da Serpente, chamados de Chitaures, os devastadores. E segundo o povo Zulu, eles seriam uma raça reptiliana que manipula até hoje a raça humana. Nós somos uma cópia de um molde original, que recebe todas as influências astrais para finalmente moldar com as informações genéticas o molde físico para habitar o corpo. Para nós, esse nosso mundo é a nossa realidade. Não importa se viveremos 30, 60 ou 90 anos. Seja como for, esse tempo é relativamente curto em se pensando no tempo cósmico. Seria apenas um estalo de dedos, e essa fragilidade que chamamos de vida é apenas uma fórmula criada para que pudéssemos acelerar o processo de transcender da terceira para a quarta dimensão. Sendo então que temos um véu muito tênue entre um mundo e outro, e nas dimensões de frequência mais elevada, nos livramos então da influência nefasta dos arcontes e arquidemônios. E nessas esferas há um mundo mais elevado, onde há grandes invenções tecnológicas e que vez ou outra nascem cientistas ou futuros cientistas com arquétipo, no fito de auxiliar a humanidade com esses inventos. Assim como nas esferas de vibração mais densa, seres trevosos exercem sua influência onde ocorre precisamente o contrário. Seres que se alimentam de nós como se fossem baterias de energia viva e que massificam informações deturpadas da realidade e quando vêm à Terra, vêm para criar armas do mal ou alguma coisa ruim. Sendo que, além de tudo, eles aprisionam as nossas mentes numa espécie de matrix de conformismo infernal. Os arcontes permearam a história com suas manifestações físicas,
o que é óbvio se tratar então de seres de algum lugar vieram, que melhoraram a nossa genética, procriaram conosco e aqui permaneceram, o que é bem diferente das egrégoras e divindades ancestrais, os deuses, que ajudaram a moldar o nosso planeta. Há uma distinção muito segura entre uma coisa e outra, pois os nossos deuses ancestrais são forças da natureza alinhadas com o poder criador e fazem parte dessa natureza e nos integram a essa natureza que faz parte da natureza humana. Por outro lado, não é possível ver as grandes construções megalíticas do passado e ainda querer crer que estamos ou estivemos sempre sós no universo. A desinformação é presente para escarnecer ou achincalhar qualquer informação facilmente compreendida como verdadeira. Mas eu termino aqui dizendo que se permitirmos que se expanda o nosso conhecimento, nós perceberemos que ainda vivemos padrões muito similares aos nossos ancestrais da Idade da Pedra. Muito mais além dos confins dessa realidade, encontraremos possibilidades infinitas de potenciais que nós poderemos alcançar, tendo os pensamentos livres para explorar as possibilidades, em especial se nós abrirmos os nossos corações. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like para o Mago e assine o nosso canal acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E para quem já assinou o nosso canal e acionou a sinetinha e não está recebendo as notificações, eu recomendo que nos siga também no Twitter, que você sempre será atualizado de todas as nossas publicações. E para quem quiser estudar conosco, lojauniversomágico.com. Lá você compra o seu curso, aí você vai receber na seção de downloads, onde você pode baixar no seu PC ou no seu smartphone. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!